exemplo que eu vou fazer aqui, ele se encaixa muito bem naquilo que eu falei para vocês de uma proposta do curso, que é associar as coisas que você conhece de física com a matemática do nível superior, do ensino superior, para que a gente entenda o porquê que a gente viu, a gente aprendeu, né, algumas coisas aí durante o curso. Então imagine que eu quero falar sobre o assunto força elétrica, né, atração ou repulsão entre os objetos. Quem resolve fisicamente isso, lembra? É a lei de Coulomb. O assunto que você vê posteriormente, que é campo elétrico, também tem uma expressão muito parecida e uma forma muito parecida para você calcular quem é o campo elétrico. Tanto força quanto campo elétrico são vetores, tá? Mas a lei de Coulomb, ela é para que você calcule a força entre cargas pontuais. Quando aparece lá Q1, Q2, Qzão e Qzinho, são cargas cujo tamanho pode ser desprezível em relação à distância entre elas, tá? Então vamos ver um exemplo onde isso, em princípio, não poderia ser aplicado. Suponha que eu tenho, cargas elétricas distribuídas da seguinte forma. Eu tenho aqui, uma carga Qzinho, vou colocar positiva. Essa carga com dimensão desprezível, que está próxima a um objeto carregado eletricamente, ou seja, não está perto de uma outra carga de tamanho desprezível. Aquela carga que vai interagir com essa, na verdade é uma barra de comprimento L, que tem uma carga total dentro dela, Qzão. Pode ser positiva, só para a gente representar bonitinho, uma carga Qzão distribuída, e aí lógico, né? Eu tenho que entender como que está distribuída. Eu vou imaginar que a distribuição é uniforme, dependendo do objeto, a distribuição pode ser de um jeito, e falar em ser uniforme pode ser uma boa simplificação, pode ser uma simplificação muito ruim, tá? Então depende do problema. Então vamos entender aqui uma carga pontiforme Qzinho, positiva, próxima de um objeto, uma barra de comprimento L, com distribuição uniforme de carga Qzão. E eu quero saber qual é a força de repulsão entre elas. Ambas são positivas, né? Tá? Então primeiro eu vou partir de um princípio que, se eu quero a força de repulsão entre elas, lembra ação e reação? Se A faz força em B, B faz força em A com a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, calcular o que acontece nesse objeto ou nesse, dá na mesma. Eu sei simplesmente que o que acontece com um, acontece com o outro em sentido oposto, tá? Então eu vou me preocupar com essa carga Qzinho. A carga Qzinho, ela está próxima da barra eletrizada, mas eu conheço a posição dela, quer dizer, não precisaria estar assim em qualquer exercício. Eu vou fazer um caso e você vai entender que eu estou resolvendo particularmente esse caso. Ah, mas e se não é desse jeito? O que interessa é que a gente entenda a geometria do problema, tá? Então, o que é essa particularização? Que Qzinho se encontra exatamente em frente à barra L na mediatriz, ou seja, aquele segmento que divide a barra bem ao meio, perpendicular a ele, está Qzinho, tá? Para quê? Para que eu possa fazer a primeira coisa que é importante em qualquer exercício, que é definir um sistema para atuação, tá? Então aqui eu vou colocar um sistema cartesiano no problema, um eixo x e y, de modo a poder, em cima desses parâmetros, pensar, certo? Então eu vou colocar um eixo x que passe aqui pelo meio da barra e passe lá pela carguinha. Aqui o meu eixo x. E um eixo y exatamente onde se encontra a barra. Certo? Então, para esse problema eu estou definindo um sistema cartesiano. Poderia trabalhar, por exemplo, com coordenadas polares. O que me diz se eu trabalho de um jeito ou do outro? A geometria do seu problema, tá? Por isso que você conheceu várias formas diferentes de
entender as coordenadas do seu sistema. Se eu estou trabalhando com essa situação, então a tal barra que se encontra em cima do eixo Y, ela tem uma característica. Ela vai do Y menos L sobre 2 até lá em cima mais L sobre 2, já que a barra total tem um comprimento L e ela se encontra com o centro exatamente no encontro dos eixos, ok? Então veja, agora se eu quero pensar o que acontece com essa carga Qzinho, pela lei de Coulomb, eu consigo pensar em cargas pontuais. Então essa é a primeira ideia. Nós vamos pegar essa barra que tem um comprimento L e uma carga Qzão e vamos fracionar ela em infinitos pedaços pequenininhos, para entender o que cada pedacinho faz lá na carga Qzinho. Quer dizer, o que será um pedacinho desse? Um pedacinho desse vai ter aqui, ó, um comprimento dl, mas também não vai ter a carga inteira, vai ter só um pedaço da carga, um dq. Ou seja, se a barra de comprimento L tem uma carga total Q, um pedacinho da barra, um diferencial da barra dl, vai ter um pedacinho da carga total, um dq. Se eu quero relacionar essas coisas, que isso eu preciso, é basicamente a gente falar assim, né? No comprimento L, a carga é Q. Então, no comprimento dl, a carga será dq. Ou seja, então eu posso daqui tirar que um pedacinho da carga, um tal dq, vai ser igual a Q sobre L dl. Então eu consigo falar quem é um pedacinho daquela carga, conhecendo a carga total e a dimensão total. Então depende de quem é o D, para conhecer a carga, quem é o dl, ou seja, como que eu subdividi, pensando em infinitos pedacinhos, ok? Então agora, naquele pedacinho de carga, aquele pedacinho é um tamanho desprezível, então aquele pedacinho e essa carga, eu posso falar da força entre eles. Força entre eles. Eu preciso dessa distância entre eles, mas essa força que vai ter de repulsão, essa força, lei de Coulomb, é dada por constante elétrica do meio, produto das cargas, uma carga é Qzinho, a outra é dq, dividido pela distância ao quadrado, 1d ao quadrado. Então com isso eu conseguiria calcular qual é a força que a carga Qzinho sofre daquela porçãozinha dq. Mas essa é uma parte da força, é a parte relativa àquele tal dq. Então essa força aqui, ó, não falo que é o F, mas é uma parte da força total, é um certo dF. É só esse vetorzinho vermelho que está aqui. Agora, outra coisa importante é a gente entender, ó, que se essa força está ali, eu consigo entendê-la como duas componentes. Uma parte dela projetada aqui no eixo X e uma parte dela projetada aqui no eixo Y. Então vai ter aqui dfx e aqui um dfy. Então eu posso falar em termos vetoriais, ó, que df seria a soma daquele dfx na direção y mais o dfy
Y que está na direção J. E aí eu falo da força através das componentes da força. Geometria analítica, né? Componentes de vetores, tá? Agora, veja. Isso aqui me diz que eu vou ter uma expressão para esse, que estão relacionados aqui a esse ângulo que aparece aqui, θ. Certo? Se eu tenho que fazer as componentes, seno e cosseno, né? Faço a projeção, tá? Agora, veja. Isso é para achar quem é esse elemento da força. E aí, portanto, quem que seria a força? A força seria eu juntar todas aquelas componentes que vão aparecer para todas essas cargas que eu vou subdividir aqui, geram uma força. Se eu junto todos os componentes x, eu acho toda a componente no eixo x. Então, se eu fizer a somatória de todos esses elementos de força na direção y, com a somatória de todos esses elementos de força na direção j, eu acharia a força total. Beleza? Só que aí é que vem algumas coisas que começam a ficar interessantes. O que é a soma de todas essas parcelas que estão na direção vertical? Veja, ó, que para todo elemento de carga que eu colocar, que vai gerar uma força, gera um componente para cima, se eu pegasse um elemento de carga aqui em cima, ele geraria um componente para baixo. De modo que sempre um componente para cima vai ter um simétrico dele para baixo. E o que acontece se eu quero saber a força total? O que acontece se eu juntar todos eles? Ó, vai ter sempre um vetor oposto ao outro. Tá? Então essa é a questão que esse problema facilita se eu tiver a barra com a carga exatamente na mediatriz. Se eu tiver a barra, né? Vamos exemplificar aqui, ó. Se eu tiver a barra aqui e a carguinha exatamente na direção aqui, ó, do extremo, beleza, eu vou assumir o mesmo processo, mas as componentes y somadas não anularão. Porque como tem uma de cima, não vai ter uma de baixo para fazer esse anular, tá? Então nesse caso facilita, mas é aquela coisa da gente pegar a partir de um primeiro exemplo, um exemplo que a gente considera mais simples, tá? Então, se eu quero saber exatamente quem que é a força, eu vou ter que juntar todos esses elementos x. Agora então vamos lá, quem que é esse elemento de força x? É aquele vetor projetado aqui embaixo. Se é projetado aqui embaixo, é o df cosseno de θ. O dfx é o elemento df cosseno de θ. E isso vai gerar o que para nós? Quem que é df? Df é isso aqui, ó. K, Qzinho, dq dividido pela distância ao quadrado, que multiplica cosseno de θ. Quem que é o cosseno de θ? O cosseno de θ, esse ângulo θ também aparece aqui do outro lado, ó. É o mesmo, né? Então, nesse triângulo, ó, se a hipotenusa é d, que é a minha distância ao quadrado, onde a partícula se encontra nessa posição aqui fixa, vai me dar uma coordenada no eixo x, que é a distância x aqui, né? Que é algo fixo. E quem é o cateto oposto aqui? É uma coordenada y. Então, se eu tenho a projeção aqui embaixo
que vai ser um cosseno de θ, quem que é este cosseno de θ? Cosseno de θ, cateto adjacente pela hipotenusa, x sobre d. Certo? Agora, veja, eu tenho nesse problema várias informações, mas quem é o ângulo θ varia, quer dizer que quem é o y aqui varia, e o y variando, no fim das contas, esse d está variando, tá? Então, eu vou ter que tentar traduzir isso para uma ideia única. Quem que seria essa ideia única? Vou falar assim, ó, que o dfx seria, então, isso aqui, K é a constante elétrica. Qzinho é essa carguinha que é uma constante. Quem que é dq? dq, ó, é Q sobre L vezes dl. Q sobre L vezes dl. Que multiplica x. E aqui embaixo eu tenho d vezes d quadrado. Ah, mas quem que é esse d quadrado? O d quadrado, ele é o y ao quadrado mais o x ao quadrado. Então eu posso vir aqui, ó, e escrever isso aqui. K é uma constante, Qzinho é uma constante, Qzão é a carga total constante, L é uma constante, tamanho da barra. Então vou deixar todas essas constantes juntas aqui, ó. Aqui aparece x, x é essa distância, é uma constante. D quadrado. Então, d quadrado, y quadrado mais x quadrado, que multiplica d. Então, nós temos, ó, d vezes d ao quadrado, d ao cubo. Mas quem que é d? D é a raiz quadrada de y quadrado mais x quadrado. Então, se ele é a raiz quadrada, ele vai entrar como meio. Então, eu sei analisar quem que é o elemento de força na direção do eixo x, que é dado por essa expressão. Pronto. O que seria a força? Não seria a soma de todos eles? A soma de todos eles vai ser a gente proceder com a integral. A integral, a união de todos eles, a integração de todos eles conjuntamente. Então isso vai me dar, ó, eu vou transformar na integral. E aí a gente analisa qual é o resultado, ó. Então, portanto, quem que vai ser a força? Vai ser a integração de todos esses elementos pensando em quem é o dl. Mas dl era a barra de comprimento L, que a gente pegou uma fraçãozinha, é uma fraçãozinha no eixo y. Então isso aqui, ó, é dy, tá? Então eu vou ficar com a integral de k, qzinho, qzão, x dy sobre L y quadrado mais x quadrado elevado a 3 sobre 2.
essa integral em dy, como que varia o y? De menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Tá? Para resolver essa integral, logicamente, a gente tem que entender que o que for uma constante, multiplicando, cai fora da integração, certo? Então veja, ó, não é um bicho de 7 cabeças isso. A força vai ser, ó, K, constante elétrica do meio, constante. Qzinho, a carga, Qzinho, Qzão, a carga da barra, tudo constante. X era a distância que Qzinho estava da barra, é uma constante. L é o tamanho da barra, é uma constante. Vai ficar, na verdade, ó, a integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 de dy y ao quadrado mais x quadrado elevado a 3 sobre 2, onde x é uma constante, mas o y, nosso elemento y, varia no problema. Ok? Então, essa é uma daquelas integrais clássicas que, se você procurar lá, né, assim, ó, qual é a integração de dx a quadrado mais x quadrado elevado a 3 sobre 2, você vai encontrar ela facilmente o resultado, mas é importante que você, como matemático, saiba chegar nela, tá? A partir disso aqui, você tem que fazer uma substituição trigonométrica, tá? Mas dá um trabalhinho, mas é a parte matemática da coisa, para chegar no resultado dessa integração. Quem que é esse resultado? Eu tenho aqui, ó, escrito nesse formato, deixa eu olhar. Ele vai ser x que multiplica a raiz de x quadrado mais a ao quadrado. Vamos conferir, isso mesmo, a ao quadrado. Então, essa integração a gente aplica aqui e substitui os limites de integração, tá? Chegaremos em quadrado de novo. Chegaremos aqui a esse resultado, ó. E a força F será 2K Qzão, Qzinho, X multiplica 1 sobre X quadrado raiz de L quadrado mais 4x quadrado. Essa é a expressão da soma de todas as componentes daqueles vetores na direção do eixo x, tá? Importante de olhar isso aqui, gente, ó, é que entender que aqui se encontra a lei de Coulomb para cargas pequenas. Aquele problema pode ser tratado carga pequena, uma barra em frente a uma carguinha, pode, se essa barra estiver muito longe da carguinha, realmente ela ser de comprimento L vai ser considerado desprezível. Então veja o que acontece. Então veja, ó, se x for muito maior que L, essa expressão se transforma em quê? Se x é muito maior que L, esse termo é desprezível aqui dentro, ó, para zero. Então a gente fica com f 4x quadrado dentro da raiz, vai sair um 2x. 2x vai cortar o x e o 2 vai sobrar k, qzão, qzinho,
sobre x². Ou seja, é exatamente a lei de Coulomb naquela forma mais simples que a gente conhece. Quer dizer, podemos pensar toda vez, gente, que a lei de Coulomb serve para qualquer situação, desde que as dimensões sejam desprezíveis. E aí a gente equaciona o problema e no final chegou um resultado, vamos testar se ele é verdadeiro. Vamos ampliar as dimensões e a gente tem que chegar na lei de Coulomb. Ok? Então é isso aí. Beleza? Física em casa. Um abraço.